E a gente começa, falando da relação do governo Joe Biden com a verdade ou a falta da verdade, Quem tem tido trabalho extra em lidar com a verdade é Jen Psaki, a secretária de comunicação do governo Biden. Esta semana, mais uma vez, ela apresentou falsidades travestidas de fatos e foi prontamente desmascarada pelo questionamento de Peter Doocy. O bom jornalismo resiste e ainda existe. Vamos ver o vídeo. The president's statement blames the Putin price hike. Are you guys just going to start blaming Putin for everything until the midterms? Well, we've seen the price of gas go up at least 75 cents since President Putin lined up troops on the border of Ukraine. And last month, the statement didn't mention the Putin price hike. It mentioned inflation because of the pandemic. Why is that? Well, Peter, last 2 years, there was a global pandemic. Everyone who's global economists have all agreed that that has been the biggest contributor to date of inflation because of the impact on the supply chain. Obviously, global events impact the global economy, as well as global inflation. And the price hikes as a result that have escalated over the course of time of President Putin's further invasion of the impact on the global oil markets are, of course, having an impact. E a gente não pode esquecer que a Jen Psaki tem um histórico alinhamento político. O ano era 2014. A Jen Psaki era porta-voz do Departamento de Estado do governo Barack Obama, cujo vice era Joe Biden. E quem era o secretário de Estado? Ninguém menos que John Kerry, que aparece nesse vídeo aí, ao lado do ministro das Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, e eles discutiam a crise na região da Crimeia, que pertencia à Ucrânia e foi anexada pela Rússia. Pois bem, a gente tem uma foto também de 2014, mesmo ano, em que a Jen Psaki aparece ao lado do John Kerry, do Lavrov e da porta-voz russa Maria Zakharova, que, assim como Lavrov, continua no governo russo. A Jen Psaki está aí, usando uma ushanka, aquele tradicional chapéu russo, de pele, e sorridentemente ostentando a estrela vermelha com a foice e o martelo, símbolo do comunismo soviético. E o John Kerry voltou ao poder agora como o guru ambiental do governo Biden, então isso ganha especial relevância quando a gente lembra das promessas de campanha do Biden. O tema meio ambiente e combustíveis fósseis foi tratado dessa forma pelo então candidato. If we don't stop using fossil fuels, we're all dead. Doing away with any subsidies for fossil fuels, number one. Number two, holding them liable for what they have done, particularly in those cases where you're underserved neighborhoods and you know the deal, okay? And by the way, when they don't or when they're deliberate, put them in jail. Kiddo, I want you to just take a look, okay? You don't have to agree, but I want you to look in my eyes. I guarantee you, we're going to end fossil fuel, and I am not going to cooperate with it, okay? Would there be any place for fossil fuels, including coal and fracking, in a Biden administration? No, we would work it out. We would make sure it's eliminated. Ana, vou passar para você, e o tema está aberto aí, ambientalismo, essa bobajada toda, nessa guerra contra os combustíveis fósseis, que continuarão sendo extraídos e usados talvez não mais como combustível para automóveis e tal, mas continuarão sendo extraídos e usados em quase tudo. Se a gente olhar nesse estúdio aqui, quase tudo leva petróleo de alguma forma, E também para falar sobre totalitarismo, Em especial esse totalitarismo socialista que ama a dissimulação, a meia-verdade, a mentira, a falsidade, tudo isso. Bom, Lacombe, primeiramente, eu estou muito feliz que nós estamos mostrando essas imagens da campanha de Joe Biden, Muita gente hoje, em 2022, que lê os nossos artigos aqui de nós quatro, que acompanha os outros programas onde estamos, muita gente, nas últimas 2 semanas, eu diria, tem me questionado, nossa, Ana, como você conseguiu ver assim dessa maneira há 2 anos, tem artigos seus de 2 anos,
eu falo, gente, não é bola de cristal. O problema é que eu aqui nos Estados Unidos, assim como o Constantino, nós temos acesso a um outro lado. Nós conseguimos assistir às primárias democratas, o que os democratas falam, enquanto isso no Brasil é filtrado, né? Existia até pouco tempo o monopólio da informação no Brasil, o monopólio da tal verdade que eles, né, querem aí que seja a verdade. Então, eu fico muito feliz da gente começar a mostrar o outro lado da política americana, que não tem mistério nenhum de fazer qualquer tipo de leitura quando você tem acesso à verdade, quando você tem acesso às informações corretas. E aí, sim, você faz as suas análises exatamente aí munido das informações que muitas vezes no Brasil são empurradas para debaixo do tapete, e só um lado falava, até pouco tempo atrás, da política americana. E aí você vê que dentro a nova porta-voz da Casa Branca, né, é um festival de mentiras todos os dias aqui, Lacombe. O Constantino acho que vai concordar comigo. Ela dá as coletivas de imprensa todos os dias, e você vê que os jargões que ela gosta de usar, todos os economistas concordam que... Todos os economistas quem, Jen Psaki? Todos os economistas alinhados com o Partido Democrata, né? O John Kerry, o secretário aí especial de Meio Ambiente, ele agora, dentro desse contexto da guerra Ucrânia e Rússia, ele deu uma recente declaração, há pouco mais de uma semana, que ele estava preocupado com a mudança climática no planeta dentro do contexto da guerra, os tanques, aquela coisa, né, todo o aparato militar ali, os aviões, que é de uma desconexão com a realidade, né? Esse é o problema dos democratas de agora, porque agora eles são extrema esquerda mesmo. Eles são o PSOL aqui nos Estados Unidos. Não existe mais aquela social-democracia de Bill Clinton, até mesmo quando Joe Biden era um antigo senador, não existe aquele partido mais. E aí você vê que o radicalismo dessa extrema esquerda americana, ele atua da mesma maneira como no Brasil, empurrando falácias, empurrando narrativas, empurrando mentiras para a audiência. Constantino, vamos lá contigo agora, falar um pouquinho de verdade, de mentira, desse discurso ambientalista, de contra o petróleo, contra a usina nuclear, contra tudo, que deixa a humanidade, de um modo geral, muito vulnerável, né, Constantino? Acelerar esse processo de abandono do petróleo como uso, né, de um combustível fóssil, isso nos deixa numa situação muito delicada. Pois é, Lacombe, na verdade eu resumi essa história toda da seguinte forma: a Greta Thunberg queria salvar o planeta e acabou só ajudando o Nicolás Maduro. Esse é o resumo, essa é a síntese dessa palhaçada toda, né? Um mundo com lideranças frágeis que levou a sério uma pirralha como a Greta e a sua agenda histérica alarmista, declarou guerra aos produtores de combustível fóssil, que nós dependemos dele para tudo, né? E em vez de salvar o planeta, o que na prática conseguiram foi forçar uma postura absolutamente hipócrita e incoerente do próprio governo americano de ter que negociar, né, com o Maduro e com o Irã por intermédio da própria Rússia, porque a Rússia está sob sanção porque resolveu invadir a Ucrânia. Então é tudo muito bizarro. 9 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o John Kerry, secretário de Meio Ambiente, estava dizendo que a maior ameaça e a maior preocupação que o mundo tinha que ter no momento era com o aquecimento global. Quer dizer, é o que a Ana disse, é a desconexão da realidade. Por outro lado, o que nós vimos foi o quê? O Donald Trump, né, em 2020, dizendo que se o Biden vencesse as eleições, a turma ia ter que pagar $7, né, por gasolina, por galão de gasolina na bomba. Então veja o quão profético foi o Trump. Você tinha como saber ou não que ia ter uma guerra? Tudo bem, veja, é verdade que as circunstâncias nos últimos 2, 3 anos são muito atípicas para o mundo. Nós tivemos uma pandemia, não uma pandemia sem precedente, mas uma reação dentro do Ocidente sem precedente, que nós estamos denunciando aqui faz tempo, lockdown, essa coisa toda, e depois agora uma guerra. Agora,
o que o Biden está querendo é realmente colocar tudo na conta do Putin. Se você olhar o preço da gasolina média nos Estados Unidos antes da invasão, já estava numa tendência de alta enorme, exatamente por esse vídeo que nós vimos, pela política energética democrata, que é uma política radical, extremista, insana, que declarou guerra aos produtores de petróleo americanos. Então, não haveria como ser diferente. É uma política inflacionária, né? Lockdown, mais injeção de liquidez e cheques para todo mundo e declarar guerra a quem pode aumentar a oferta do produto. Qual é a surpresa de imaginar que o preço ia explodir? Então já vinha numa tendência de alta enorme, a guerra ela foi o plus, né, a mais, como a gente diz. Ela foi a cereja do bolo, o extra. Mas existe um problema muito grave de essência, de incompetência, de mapa de fundo, de voo totalmente equivocado dos democratas. E isso eles estão querendo mascarar, agora que vai se aproximando as midterm elections, tentando culpar o Putin por tudo. A guerra foi quase um presente para o Joe Biden, que realmente estava já derretendo ali com a sua popularidade e agora conseguiu frear um pouco isso e até ganhar um outro ponto, porque, obviamente, os americanos estão apoiando as sanções e tudo mais. Então, é um presente para o Joe Biden isso, né, que a gente está vendo. Agora, é bom lembrar, né, que a pandemia mais a guerra realmente é uma circunstância muito ruim, muito atípica, quando a gente for falar de Brasil. Porque aí a turma que passa pano para o Joe Biden, não, veja, tem a pandemia, tem a guerra, essa turma esquece da mesma circunstância, do mesmo cenário que se impõe ao Brasil, por exemplo, na hora de falar dos dados econômicos, da inflação e tudo mais no Brasil. Agora, só um detalhe em relação às declarações diárias ali perante os jornalistas da Jen Psaki, né? O meu ex-sócio do mercado financeiro, ele mandou uma mensagem exatamente essa semana, falando assim, Rodrigo, olha isso, né? E estava lá uma dessas declarações dela, em que ela pegava e comparava o primeiro ano do governo Trump com o primeiro ano do governo Joe Biden, para não ter que falar do último ano do governo Trump, que apesar de uma pandemia, a economia já vinha melhorando e tudo mais, né? Quer dizer, o grau de manipulação, de distorção, que você consegue contar uma grande mentira com meias verdades, com alguns fatos, isso é análogo ao que a gente via no Právida. Então, hoje em dia, né, a secretária de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, ela é uma agente de desinformação. E nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Mas, de novo, é ridículo o que nós estamos vendo. Os americanos estão tendo que negociar com Maduro para comprar o petróleo venezuelano, e a lição que esses democratas cada vez mais radicais tiram disso não é que tem que acabar com tanta burocracia para poder permitir o fracking, o shale gas, a prospecção de petróleo em solo americano. Não. A lição que eles tiram é que tem que dobrar a aposta. E aí a gente vê a mesma narrativa, o mesmo discurso exatamente da turma lacradora no Brasil. O Sérgio Moro estava com um tweet essa semana exatamente sobre isso. Quer dizer, hoje é indistinguível Sérgio Moro, PSOL e o Partido Democrata. Ô Fiuza, pois é, a gente está escapando de problemas reais, a gente está transformando problemas grandes em problemas pequenos e vice-versa, problemas pequenos em problemas grandes, e estamos, de certa forma, ficando reféns desses terroristas ambientalistas, né? Tipo Greta Thunberg, que tem esse discursinho, né, alarmista, com frases de efeito, e a gente está numa situação muito delicada. A gente está, sem dúvida alguma, numa nova onda moralista, né? E o moralismo, ele não é a afirmação da moral, né? O moralismo é a moral como desculpa para perseguição, repressão, segregação. E a gente, sem dúvida alguma, está numa nova onda moralista no mundo todo. Portanto, uma onda reacionária, fantasiada aí de modernidade, de novas éticas, etc. Eu tenho muito como parâmetro o seguinte, quem aparece como dono da verdade, eu já duvido. É por isso que eu acho que a gente tem que ter a humildade de estar sempre buscando a verdade. Você pode afirmar que é verdade que 2 e 2 são 4, né? 4 por 4. Agora, algumas vezes, você, mesmo dentro da ciência, né, mesmo dentro do direito, você vai ter algum grau de subjetividade. O olhar humano é cheio de subjetividade.
Então, o primeiro ponto para você formar uma boa ciência, para você formar boas sentenças no direito, por exemplo, é você ter essa humildade, né, de buscar a verdade. E o moralismo, ele não tem humildade. O moralismo é isso que nós vimos em 2 anos de pandemia, e estamos vendo agora com essa guerra. Aparecem os donos da verdade, e eles censuram, eles eliminam, eles calam aqueles que, segundo eles, estão fora da cartilha que eles determinaram que detém toda a verdade, né? Em relação às informações presentes agora sobre a guerra, é isso, a gente está fora o problema em si e o quanto desse problema a gente consegue perceber, né, na sua gravidade, na sua violência. A gente está, de novo, numa guerra de mentiras e dentro desse moralismo, né, que procura criar personagens, criar enredos, né? Então, como estava perguntando ali o jornalista, agora tudo a culpa é do Putin? Sim, né? A culpa é da guerra. E os agentes da paz, né? Os grandes fiadores da paz, são personagens como Joe Biden e Nicolás Maduro, por exemplo, né? A gente viu recentemente esse lindo casamento que foi tratado com trivialidade, né? Tipo, o mal é a guerra lá do Putin, e nós vimos ali o Batman e Robin, Joe Biden e Nicolás Maduro, fazendo, né, trocando juras de amor contra a guerra e pela paz. Nós vimos isso, e nós vimos uma imprensa que teve um serviço lamentável, né, um vexame durante a eleição norte-americana, perseguindo, né, com esse moralismo, perseguindo quem discutia aquela torrente de indícios de fraude e tentando evitar que aquilo fosse debatido. É mentira que há fraude na eleição americana e tal, são os donos da verdade. E a gente vê essa mesma imprensa trazendo aí as supostas verdades sobre a guerra, o bem e o mal, né? Aí a gente percebe aí o Justin Trudeau, que é um demagogo, né? Um personagem que no seu país, como já mencionei recentemente, tem feito, né, uma ação opressiva sobre o seu povo, né, rompendo, atentando contra a democracia, contra direitos básicos de uma maneira grosseira. Esse personagem digamos aí, faz um roadshow na Europa, vendendo o presidente ucraniano como aquele que é o representante aí da embaixada da resistência, supostamente. Então, é claro que quando você vê uma imprensa que foi absolutamente leviana, tanto na pandemia, com essas falsas ciências de lockdown, falsa ciência de eficácia de vacina, tudo dentro desse moralismo, né? Categóricos, violentos, perseguindo. Na eleição americana, e agora na guerra aparece, né? Esses mesmos porta-vozes dizendo que então eles estão apresentando ao mundo onde está o bem, né? Aí a gente passa a desconfiar. Então, o meu critério é esse, né? Quer dizer, todo esse noticiário que vem é como se houvesse, né, um resgate da democracia ocidental através do Zelensky, através do Justin Trudeau, do Joe Biden, do Nicolás Maduro, né? Essa confluência de gente boa, gente de bem, pela paz contra a guerra, é claro que a gente tem que duvidar e continuar fazendo, que é o nosso papel, que é buscar a verdade.